vendo sem enxergar. Ou homens como árvores andando, então chegaram a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. Jesus, pois, tomou o cego pela mão, e o levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? E levantando ele os olhos, disse: Estou vendo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então tomou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos. E ele, olhando atentamente, ficou restabelecido, pois já via nitidamente todas as coisas. Marcos 8, 22, 25. É bastante comum vermos nos evangelhos o nosso Salvador curando os doentes com um toque, pois desejava deixar marcada em nós a verdade de que as enfermidades da humanidade decaída somente poderiam ser removidas pelo contato com sua própria humanidade bendita. Contudo, ele tinha ainda outras lições a ensinar, e desse modo adotou outros métodos de ação para curar os enfermos. Além disso, manifestar a variedade em seus métodos era, por outro motivo, uma atitude sábia. Se o Senhor tivesse realizado todos os seus milagres segundo um único modelo, os homens passariam a dar uma importância indevida à maneira pela qual ele operava o milagre, e de modo supersticioso, pensariam mais no método do que no poder divino pelo qual o milagre era alcançado. Assim, nosso Mestre nos apresenta uma grande variedade na forma de seus milagres. Embora sempre repletos da mesma bondade, demonstrando a mesma sabedoria e o mesmo poder, ele tem o cuidado de fazer com que cada qual seja diferente um do outro, de modo que possamos contemplar a benignidade manifesta de Deus, e não imaginemos que nosso divino Salvador dispusesse de tão poucos métodos a ponto de precisar repeti-los. Um pecado constante de nossa natureza carnal é nos concentrarmos naquilo que se pode ver e nos esquecermos do que não é visto. Consequentemente, o Senhor Jesus mudava o modus operandi exterior, a maneira de realizar os milagres, com o objetivo de que ficasse claro que ele não estava preso a qualquer método de cura e que a operação exterior não é nada em si mesma. Queria que entendêssemos que se sua opção naquele caso fora curar por meio de um toque, também poderia curar mediante uma palavra, que se curasse com uma palavra, poderia também dispensar a palavra e realizar a cura por sua mera vontade, que muito embora seu olhar fosse tão eficaz quanto o toque de sua mão, mesmo sem estar visivelmente presente, sua presença invisível poderia realizar o milagre, permanecendo distante. No exemplo do texto acima, nosso Salvador afasta-se de sua prática costumeira, não apenas no método, mas também no caráter da cura. Na maioria dos milagres de nosso Salvador, a pessoa curada é restaurada imediatamente. Lemos sobre homens surdos e mudos que não apenas têm seus ouvidos e sua boca abertos, mas, o que é mais notável para alguém que jamais tinha ouvido um som sequer, passam a falar normalmente, recebendo o dom da linguagem juntamente com o poder de articular. Em outros casos, a febre deixa o paciente no mesmo instante. A lepra é completamente curada, ou o fluxo de sangue estancado naquele exato momento. Aqui, porém, o médico amado trabalha de maneira menos imediata, concedendo apenas parte da bênção em um primeiro momento, fazendo uma pausa e levando seu paciente a considerar quanto lhe fora dado e quanto lhe fora retido. Então, em uma segunda operação, a boa obra é aperfeiçoada. Talvez a ação de Nosso Senhor, nesse caso, tenha sido conduzida não apenas pela intenção de tornar cada um de seus milagres distinto, a fim de que os homens não pensassem que, tal como um mago, ele não tivesse senão um único modo de operar. Pode também ter sido uma indicação da forma particular da doença e da enfermidade espiritual da qual ela é tipo. Raramente Jesus curava uma doença em etapas. Parecia-lhe necessário tratar do problema com um ato decisivo, eliminando-o. A expulsão de demônios, por exemplo, deveria, ao que parece, ser realizada de maneira completa, ou não seria realizada de modo algum. Um leproso continuaria sendo um ranceniano se uma única mancha nele permanecesse. Mas ele mostra ser possível curar a cegueira por etapas, concedendo um vislumbre no primeiro momento, e depois,
derramando a plena luz do dia sobre o globo ocular. Quem sabe, fosse necessário em alguns casos fazer a cura gradual, de modo que o nervo óptico pudesse se acostumar à luz. Como o olho é o símbolo do entendimento, é bem possível, se não o normal, curar o entendimento do homem em etapas. A vontade pode ser transformada de uma vez, as afeições mudadas instantaneamente, e a maioria dos poderes da natureza humana pode experimentar mudança rápida, clara e completa. Mas ao entendimento pode ser necessário vir a ser esclarecido por meio de uma iluminação a longo prazo. O coração de pedra não deve ser amolecido gradualmente, mas sim transformado instantaneamente em um coração de carne. Contudo, isso não se aplica ao entendimento. As faculdades de raciocínio devem ser levadas gradualmente ao equilíbrio e à ordem adequados. A alma não pode receber, em um primeiro momento, senão uma pequena percepção da verdade e, então, descansar nela com relativa segurança. Posteriormente poderá vir a apreender mais claramente a mente do espírito e manter-se nesse grau de luz sem maiores riscos, embora não sem perda. Isso pode ser comparado a enxergar apenas de perto, sem ver longe, e então, a restauração definitiva do entendimento pode estar reservada para uma experiência mais avançada. É bem provável que a visão espiritual jamais nos seja concedida em absoluta perfeição, até que entremos na luz para a qual o estado espiritual existe, a saber, na glória daquele lugar onde não há necessidade de luz de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus nos alumiará. Apocalipse 22:5. O milagre que se acha diante de nós retrata a cura progressiva do entendimento obscurecido. Esse milagre não pode ser interpretado como o retrato da restauração de um pecador obstinado, que se arrependa do erro de seu caminho, nem do afastamento do devasso e depravado da imundície de sua vida. E sim, é o retrato da alma obscurecida, gradualmente iluminada pelo Espírito Santo, e trazida por Jesus Cristo à luz clara e radiante do seu reino. Nesta manhã, sentindo que existem neste local almas a serem iluminadas, com a ajuda do Espírito Santo interpretarei o episódio. Em minutos seguida destacaremos os meios da cura. Em terceiro lugar, deter-nos-emos por alguns instantes para considerar o estágio da esperança. E finalmente, concluiremos com uma observação a respeito da complementação da cura. Em primeiro lugar, é preciso interpretar o episódio. Uma das ocorrências surpreendentemente comuns em nossos dias, e certamente bastante comum entre os novos adeptos desta congregação, pois muitos são os que aqui chegam que já foram, na parte anterior de sua vida, verdadeiros cegos espirituais, simples frequentadores formais de igrejas ou deslocados religiosos superficiais entre não conformistas, é a seguinte: observe-se com atenção o caso em tela. Trata-se de uma pessoa com o entendimento obscurecido. Não se trata de um homem que pudesse ser retratado como possesso. Um possesso delira, enfurece-se. É perigoso para os demais, geralmente tendo de ser mantido preso ou acorrentado, vigiado e guardado, pois pode machucar a si mesmo e aos outros. O cego espiritual é perfeitamente inofensivo. Não demonstra desejo de machucar os outros e muito provavelmente não é violento consigo mesmo. É sóbrio, calmo, honesto e bondoso, e sua enfermidade espiritual pode provocar em nós pena, mas não temor. Pessoas assim, não iluminadas quando se associam ao povo de Deus, não deliram nem se enfurecem contra os santos, mas os respeitam e amam sua companhia. Não hostilizam a cruz de Cristo, mesmo em seu pobre estado de cegueira, a amam. Não são perseguidores, difamadores ou zombadores, nem caminham desesperadamente pelo caminho da impiedade. Pelo contrário, embora não possam ver as coisas de Deus, andam no caminho da moralidade de maneira admirável, podendo até servir de exemplo para muitos que veem. Também o caso diante de nós não é o de uma pessoa contaminada por doença, contagiosa como a lepra. O Hanseniano era afastado da comunidade, tendo um lugar reservado para ele, por se considerar capaz de contaminar todos com quem entrasse em contato. Isso não acontece com o cego espiritual que se achega ao Salvador. E embora cego,
Ele não contribui para que outros se tornem cegos. Se estiver entre outros cegos, não aumenta a cegueira deles, e se entrar em contato com aqueles que podem ver, não prejudica a visão destes. Talvez os que veem possam até obter benefício ao se aproximar do cego espiritual, sendo levados a agradecer pela visão que possuem, ao perceberem a dolorosa escuridão em que o cego está envolto. Não se trata, enfim, do caso de uma pessoa, de vida libidinosa ou de atitude ou conversação imprópria. De modo algum é o caso de um homem depravado, que levaria seus filhos ou outros ao pecado. As pessoas sem a luz da visão espiritual da qual estamos falando, geralmente são amadas em nossa família. Não espalham palavras injuriosas, nem dão mau exemplo. Se falam de coisas espirituais, em geral provocam pena, pois poucos sabem a respeito. Graças a Deus que nos abriu os olhos para vermos as maravilhas de sua palavra. Os cegos espirituais, em geral, não são pessoas que hostilizem Deus ou vivam uma vida imunda, a ponto de prejudicarem a si mesmos e aos outros. Nem são pessoas incapazes, sob qualquer aspecto, senão aos olhos da mente. É, pois, o entendimento, que se encontra obscurecido. Mas, nos demais aspectos, são pessoas que têm esperança se já não forem salvas. Nem são surdos ao Evangelho, que muitos ouvem com prazer e atenção. E embora por vezes não o entendam claramente, por ser semelhante a uma carta que recebem, se o escutam, estão no caminho para obter bênçãos maiores, pois a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Além disso, nesse aspecto não são mudos, pois realmente oram, e suas orações, embora possam ser pouco espirituais, possuem uma sinceridade que não deve ser desprezada. Se frequentam um lugar de adoração há muito tempo, não negligenciam as formas exteriores de religião. Infelizmente, ainda são espiritualmente cegos, mas demonstram ânimo para ouvir e orar, e podemos confiar que serão capazes de fazê-lo. Também é preciso lembrar que os cegos espirituais, na maioria, não se revelam incapazes em outros aspectos. Sua mão não é mirrada, como no caso daquele homem que Cristo encontrou na sinagoga. Não são geralmente pessoas abatidas por séria depressão do espírito, como aquela filha de Abraão, que vivia encurvada por vários anos. Mostram-se tão felizes quanto diligentes nos caminhos do Senhor. Se a causa de Deus precisa de assistência, quase sempre estão prontos a ajudar, e apesar de sua falta de visão espiritual, que os impede de entrar no pleno gozo das coisas divinas, encontram-se entre as pessoas mais dispostas a participar de qualquer boa causa, não porque compreendam totalmente o espírito da causa, ou sejam capazes de penetrar nela, pois, em razão de sua cegueira natural, essas coisas lhes são um tanto estranhas, mas neles reside algo de muito amável e esperançoso, pois demonstram estar sempre aptos a ajudar de boa vontade a causa de Cristo. Existe uma quantidade razoável de pessoas desse tipo nas congregações cristãs, e em várias delas um grande número de membros não passa de um pouco melhor do que isso. Na verdade, são pessoas que receberam apenas uma instrução religiosa, suficiente para capacitá-las a diferenciar, por exemplo, a mão direita da esquerda em assuntos espirituais. Por falta de um ensino doutrinário adequado, são deixadas praticamente nas trevas e, por não lhes terem sido ditas as palavras apropriadas, permanecem como que em uma semi-cegueira, incapazes de desfrutar da linda paisagem que alegra os olhos do crente iluminado. Guns. Vejamos agora o método de cura de Nosso Senhor. Cada parte do milagre é sugestiva. A primeira coisa a ser observada é uma intervenção amigável. Os amigos daquele cego o levam a Jesus. Existe tanta gente que não entende corretamente a doutrina fundamental do Evangelho de Cristo e que precisa da ajuda dos crentes. Essas pessoas podem até possuir algum tipo de afeição pela essência da religião, mas não conseguem compreender totalmente o que é preciso para serem salvas. Ainda não alcançaram a grande verdade da substituição, que é o ponto cardinal do Evangelho. Mal conhecem ou nem ouviram falar do que é descansar plenamente no Senhor Jesus, em consequência da satisfação que Ele concedeu, em nosso lugar, a justiça todo-poderosa de Deus. Podem até alimentar algum tipo de fé, mas possuem apenas uma camada fina de conhecimento,
de modo que sua fé pouco ou nenhum benefício lhes traz. Tais pessoas serão abençoadas se crentes autênticos procurarem trazê-las a um claro conhecimento do Salvador. Por que você não traz essas almas para o mesmo ministério sadio que lhe foi tão útil e instrutivo? Por que não coloca no caminho dessas pessoas o livro sagrado que foi o meio pelo qual os seus olhos se abriram? Por que não apresenta diante da mente delas aquela passagem das Escrituras, aquela porção da Palavra de Deus, que deu início à sua iluminação? Não seria bastante produtivo se nos engajássemos na tarefa de buscar aqueles que não são propriamente hostis ao Evangelho, mas simplesmente ignorantes dele, que possuem um zelo por Deus embora não tenham o conhecimento pleno do Senhor, e que, se lhes fosse concedida a luz, encontrariam aquilo que lhes é verdadeiramente necessário? Da mesma forma que devemos buscar, pelos perdidos, pelos corrompidos e depravados que aviltam nossos becos e vielas, deveríamos com igual determinação procurar os esperançosos que vão a uma reunião e acabam ouvindo um sermão que nem sempre é evangelístico, ou que ouvem a verdadeira palavra, mas não a entendem. Irmãos, faríamos bem se orássemos por esses e ainda mais, se buscássemos os bons jovens e as jovens gentis, esforçando-nos para responder à aspiração de sua doce consciência. Quem me dera saber onde encontrar Deus? Este poderia ser, nas mãos de Deus, o primeiro passo para que recebessem a visão espiritual, caso você se importasse com esses pobres filhos da névoa e da noite. Quando o homem cego é trazido ao Salvador, ele estabelece primeiramente um contato com Jesus, pois o Senhor o toma pela mão. Que dia feliz para a alma quando entra em contato pessoal com o Senhor Jesus. Quando estamos em estado de descrença, irmãos, nos assentamos na casa de Deus e Cristo nos parece distante. Nós o ouvimos, sim, mas ele nos parece como alguém que partiu para longe, para um palácio de marfim, alguém que já não está entre nós. Mesmo que ele passe por nós, mesmo que se aproxime, ainda suspiramos desejosos de sentir sua sombra sobre nós ou tocar a orla de suas vestes. Mas quando nossa alma começa a realmente se aproximar de Jesus, quando ele se torna objeto de nossa total atenção, quando sentimos que há algo a ser apreendido e temos consciência disso, quando percebemos que ele não está distante e não é uma sombra impalpável, mas sim uma existência bastante real que nos influencia, é nesse momento que ele nos toma pela mão. Eu sei que alguns de vocês já sentiram isso. Tem frequentemente acontecido em reuniões de culto, quando você sente que deve orar, que o sermão parece ter sido feito somente para você, que até parece que alguém deveria ter contado ao pregador algo sobre sua vida. E a verdade atinge o alvo com precisão. Os próprios detalhes do sermão combinam perfeitamente com a condição de sua mente. Creio que isso é o bendito Senhor tomando-o pela mão. Para você, o culto não foi apenas um falar e ouvir de palavras, mas o toque misterioso de uma mão. Seus sentimentos foram impressionados, e seu coração tomou consciência de emoções particulares, originadas da presença do Salvador. Evidentemente, Jesus não estabelece qualquer tipo de contato físico conosco. O contato é mental e espiritual. A mente do Senhor Jesus impõe suas mãos sobre a mente dos pecadores e, pelo Espírito Santo, ele gentilmente influencia a alma para a santidade e a verdade. Atente agora para o próximo ato, pois ele é peculiar. O Salvador leva o homem a um lugar afastado para fora da aldeia. Tenho observado que, quando se convertem pessoas que eram espiritualmente cegas, não necessariamente ímpias, mas aquelas que eram ignorantes, não hostis a Deus, um dos primeiros sinais de que se tornaram cristãs é que fazem uma espécie de retiro espiritual ao sentir sua responsabilidade. Irmãos, eu sempre tenho esperança na pessoa que começa a pensar em si mesma e se coloca sozinha diante de Deus. Existem dezenas de milhares de pessoas na Inglaterra que se consideram parte de uma nação cristã, que já nasceram membros de uma igreja e, por isso, nunca se consideram pessoalmente responsáveis perante Deus. Pronunciam a confissão de pecados, sim, mas sempre em conjunto com toda a congregação. Cantam o Te Deum não como um cântico pessoal, mas como louvor coral.
Todavia, quando um homem se sente sozinho, mesmo no meio da congregação, quando compreende que a verdadeira religião é individual e que a confissão dos pecados é mais adequada quando feita por si mesmo do que por outrem, então começa a obra da graça em sua vida. A esperança até mesmo para o mais cego entendimento, quando a mente começa a meditar sobre sua própria condição e examina suas perspectivas. Um sinal seguro de que o Senhor está trabalhando em você é se Ele o leva para fora da aldeia, se você passa a esquecer dos demais e pensa somente em si mesmo. Não considere isso egoísmo. É a mais elevada lei dos mandamentos de nossa natureza. Todo homem que se afoga deve pensar em si mesmo, e sendo esse um egoísmo justificável para preservar a própria vida, muito mais é buscar escapar da ruína eterna. Quando sua salvação for completa, você não verá mais a necessidade de pensar apenas em si, mas passará a cuidar da alma dos outros. Por ora, porém, é de grande sabedoria pensar em si mesmo, colocar-se pessoalmente diante de Deus e olhar para o Salvador para ganhar a vida eterna. Jesus, pois, tomou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia. A atitude de Jesus a seguir foi bastante estranha. Ele usou um meio que se poderia até considerar indigno. Simplesmente, cuspiu nos olhos daquele homem. Não só nesta ocasião, mas também em outras, o Salvador usou sua saliva como meio de cura. Supõe-se que isso possa ter ocorrido por ser uma prática recomendada pelos médicos da antiguidade. Mas não posso imaginar que a opinião daqueles pudesse ter algum peso sobre o Senhor que operava maravilhas. Parece-me, sim, que o uso da saliva estabelecia uma ligação entre a abertura dos olhos do cego e a boca do Salvador. Por meio desse gesto representativo, a saliva conectava a iluminação do entendimento com a verdade que Cristo professava. Evidentemente, a visão espiritual vem por meio da verdade espiritual, e os olhos do entendimento seriam abertos pela doutrina que Cristo ensinava. Todavia, a reação natural que costumamos ter ao cuspir é o nojo, e isso foi usado intencionalmente pelo Salvador, exatamente com esse propósito. Não foi apenas um cuspe, mas um cuspe proveniente da boca do Salvador. Sendo assim, perceba, meu amigo, que é bem possível que Deus venha a abençoar você por meio da mesma verdade que um dia você desprezou. Também não será surpreendente se Ele o abençoar por meio daquela pessoa contra quem você falou de maneira amarga. Sempre agradou a Deus conceder aos seus servos uma graciosa forma de revanche. Muitas vezes, os mais aguerridos e furiosos inimigos dos próprios servos de Deus receberam as maiores bênçãos das mãos daqueles a quem desprezavam. Você pode chamar isso de cuspir. É exatamente isso que abrirá seus olhos. Se você porventura disse alguma vez que o Evangelho é uma coisa tola, é por meio desse lugar comum de injúria que você receberá a vida eterna. Se, com grande desdém, declarou que tal pregador falava com um estilo vulgar e grosseiro, um dia ainda bendicerá essa vulgaridade e ficará muito feliz em receber, por meio de uma palavra aparentemente grosseira, a pura verdade que seu mestre ordena que aquela pessoa lhe fale. Acho que muitos de nós precisaríamos perceber isso em nossa conversão. O Senhor castiga nosso orgulho ao dizer que aquelas pobres pessoas, a quem tratamos com tanta aspereza, se transformarão em bênçãos para nós, e que o servo contra o qual tínhamos maior preconceito será justamente aquele que nos conduzirá à mais perfeita paz. Fico surpreso ao ver que isso e muito mais estava na mente do nosso Salvador quando decidiu cuspar nos olhos daquele homem. Ele não usou pós trazidos por mercadores, nem mirra, nem incenso, nem qualquer droga cara, tão somente o simples cuspe de seus lábios. Meu caro ouvinte, se você deseja ver as coisas profundas de Deus, não será por meio dos antigos filósofos nem dos profundos pensadores dos nossos dias, mas será por meio daquele que lhe ensinar dizendo, confie em Cristo e viva, que você será instruído sobre a melhor filosofia, mais do que tudo aquilo que poderia aprender por meio de Sócrates e Platão. Mesmo que estes se levantassem dos mortos e tivessem um grande mestre, aos quais se colocasse como seguidor. Somente Jesus Cristo pode abrir seus olhos,
e ele o fará, se necessário, até usando do simples cuspir de sua boca. Você também perceberá que, quando Jesus cospe nos olhos do cego, conforme nos diz o relato, ele coloca suas mãos sobre ele. Teria ele feito isso como forma de bênção celestial? Ao impor suas mãos, teria Jesus concedido ao homem sua bênção, ordenando que o fluxo da virtude de sua própria pessoa passasse para ele? Creio que sim. Assim sendo, irmãos, não é o ato de cuspir. Não é levar o homem para longe da multidão. Não é o ministério. Não é a pregação da palavra. Não é a consideração do ouvinte que fará com que se alcance a bênção espiritual. É a unção daquele mesmo que morreu pelos pecadores que confere a bênção celestial a todos nós. Ele é exaltado nas alturas para poder conceder arrependimento e remissão do pecado. É por meio do mesmo Jesus, desprezado e rejeitado pelos homens, e unicamente por meio dele, que a bênção, assim como a visão concedida ao cego, será dada, sem preço, aos filhos dos homens. Devemos fazer uso dos meios da graça, jamais desprezá-los ou deixar de confiar neles. Devemos ficar a sós, pois retirar-se também é uma grande bênção. Mas, acima de tudo, devemos olhar para o Senhor, doador de toda boa dádiva. Caso contrário, o cuspe será limpo com certo nojo, e o fato de estar sozinho fará com que aquele que é cego erre o caminho mais facilmente e vagueie nas trevas mais profundas. Este episódio é de fato a fotografia de alguns de nós presentes aqui. Creio que existam pessoas que, desde a juventude, têm frequentado locais de adoração sem a menor percepção da vida espiritual e que teriam continuado a fazer isso se o Senhor não se agradasse de usar amigos seus, bem-aventurados amigos cristãos que os convidaram. Venha comigo. Acho que podemos dizer-lhe algo que você ainda não sabe. Mediante oração e ensinamento, esses amigos fizeram com que você tivesse contato com Jesus. O Senhor tocou você, influenciou sua mente, fez com que você pensasse, fez com que visse que há mais na religião do que simples atos exteriores, que ir à igreja não é tudo. Sim, realmente não é tudo. Faltava que você aprendesse o segredo, o verdadeiro segredo da vida eterna. Foi por meio de tudo isso que você começou a sentir que há poder naquele evangelho que um dia você até pode ter desprezado. Algo de que você zombou, como algumas pregações avivalistas empolgadas representa agora, porém, para você, o próprio evangelho de sua salvação. Agradeçamos a Deus por isso, pois é por meio de coisas tão desprezíveis que nossos olhos são abertos. 3. Chegamos agora ao terceiro ponto. Vamos fazer uma pausa em um momento auspicioso. O Senhor concedeu ao globo ocular daquele homem o poder de ver, mas não removeu completamente a película que mantinha opaca a luz vinda de fora. Ouça-o, que diz o homem. Jesus pergunta: "Vês alguma coisa?" Ele olha para cima, e a primeira e alegre frase que diz é: "Estou vendo." Que bênção! Estou vendo. Alguns de vocês, queridos amigos, poderão também dizer: "Um dia eu fui cego, mas agora vejo." Sim, Senhor, não estou mais na escuridão total. Não vejo ainda quanto deveria ou quanto esperava ver, mas vejo. Existem muitas coisas das quais eu não sabia nada e, agora, sei pelo menos algo sobre elas. Nem mesmo o próprio inimigo fará com que eu duvide de que estou realmente enxergando. Eu sei que vejo. Eu me sentia satisfeito com as formas exteriores. Se eu tivesse hinos para cantar, orações para fazer e todas as demais coisas exteriores, isso me bastava. Eu me sentia satisfeito. Mas agora, embora sinta que ainda não posso ver como gostaria, já posso ver realmente. Se não posso ver a luz total, há pelo menos uma penumbra visível. Não posso ver a salvação, mas sou capaz de enxergar minha própria ruína. Eu vejo, de fato, meus próprios desejos e necessidades. Se eu não vir nada mais, ao menos posso enxergar essas coisas. Na verdade, se uma pessoa pode ver alguma coisa, não importa o que, certamente tem visão. Se vê um objeto, seja ele bonito ou feio, não importa. O simples fato de ver é prova suficiente de que há visão em seus olhos. Da mesma forma, a percepção espiritual de algo
é prova de que você tem vida espiritual. Quer essa percepção? O faça lamentar. Quer o faça regozijar. Quer ela o quebre, quer anime seu coração. Se você realmente vê algo, então certamente tem o poder da visão. Isso é bastante claro, não? Mas ouça mais uma vez o que diz o homem. Ele diz: estou vendo os homens. Isso é ainda melhor. Claro que aquele pobre homem já fora outrora capaz de ver. Caso contrário, não conheceria a forma de um homem. Estou vendo os homens, diz ele. Existem alguns aqui com visão suficiente para distinguir entre uma coisa e outra, assim como para diferenciar isto daquilo. Embora você possa espiritualmente ter sido cego como um morcego, ninguém pode fazê-lo acreditar que a regeneração pelo batismo seja a mesma coisa que a regeneração pela palavra de Deus. Você pode ver a diferença entre essas duas coisas em todos os aspectos. E embora se suponha que qualquer pessoa possa ver essa diferença, muitas não conseguem. Você é capaz de distinguir entre uma adoração meramente formal e exterior e uma adoração espiritual. Você é capaz de ver isso. Veja também o suficiente para saber que existe um Salvador, que precisa de um Salvador, que o caminho para a salvação é a fé em Cristo, que a salvação que Jesus nos dá realmente nos livra do pecado e que, com segurança, leva à glória eterna aqueles que a recebem. Assim, fica claro que você pode ver algo e rapidamente saber o que é. No entanto, ouça bem o cego. Em seguida, aparece uma palavra que complica as coisas. Estou vendo os homens, porque como árvores, os vejo andando. Ele não podia dizer se eram homens ou árvores, a não ser pelo fato de que estavam andando. E sabendo que árvores não andam, concluiu que o que via eram manchas confusas diante de seus olhos. Pelo movimento sabia que deveriam ser homens, mas por meio de sua visão simples e escassa, não podia dizer com exatidão se eram realmente homens. Muitas almas preciosas encontram-se em um estágio de espera, nesse momento auspicioso, mas desconfortável. Podem ver. Glória a Deus por isso. Jamais voltarão a ser completamente cegos. Se podem ver o homem Jesus e a madeira na qual morreu, podem até mesmo unir esses dois elementos em um único objeto, pois Cristo e sua cruz são uma única coisa. Olhos que não conseguem ver Jesus claramente podem vê-lo, todavia vagamente. Mas mesmo uma visão imperfeita pode salvar a alma. Observe que a visão deste homem ainda estava bastante confusa. Ele não podia diferenciar um homem de uma árvore. Assim também é a primeira visão concedida a muitas pessoas espiritualmente cegas. Não conseguem distinguir entre uma doutrina e outra. Frequentemente confundem em suas mentes a obra do Espírito com a obra do Salvador. Possuem a justificação, possuem a santificação. Mas é bem provável que não saibam discerni-las, pelo menos a ponto de serem capazes de defini-las ou explicá-las. Possuem ambas, mas não conseguem discerni-las. Podem ver, mas não veem como deveriam. Veem homens como árvores que andam. A visão dessas pessoas, assim como a do cego, além de indistinta, é bastante exagerada. Um homem não é tão grande quanto uma árvore, mas em sua visão, as pessoas aumentam de estatura ao serem equiparadas à de uma árvore. Assim, exageram na doutrina. Se recebem a doutrina da eleição, não se contentam em ir até onde as Escrituras vão. Transformam um homem em árvore, introduzindo a doutrina da condenação. Se começam a entender um preceito, como o batismo, ou qualquer outro, exageram em suas proporções e o transformam em uma espécie de doutrina genérica. Há pessoas que escolhem e dão preferência a determinada ideia, enquanto outras escolhem outra, e isso tudo acaba confundindo um homem com uma árvore. Seria muito bom se essas pessoas pudessem ver doutrina e preceitos como um todo, mas seria melhor ainda se pudessem observá-los como realmente são, e não apenas como lhes parecem. Esse exagero geralmente leva ao temor, pois, se eu vejo um homem caminhando em minha direção que me parece tão alto quanto uma árvore, fico naturalmente amedrontado de que ele caia sobre mim, e por isso saio do caminho. Muitas pessoas têm medo das doutrinas de Deus porque, segundo alguns,
Elas parecem tão altas quanto árvores. Contudo, elas não são assim tão altas. Deus as criou com o tamanho certo. A cegueira das pessoas exagera seu tamanho e faz com que sejam vistas como mais terríveis e imponentes do que deveriam. As pessoas têm medo de ler livros que falem sobre certas verdades e fogem amedrontadas de todos os que as pregam, simplesmente porque não conseguem ver essas doutrinas sob a luz correta e ficam alarmadas com a visão confusa que têm delas. Juntamente com esse exagero e temor, há na vida dessas pessoas uma perda total da alegria, pois a alegria vem de sermos capazes de perceber a beleza e a amabilidade dos seres e das coisas. Afinal, a parte mais nobre de um homem é o seu semblante. Gostamos de destacar as melhores características das pessoas, aquela face gentil, aquela expressão terna, aquele olhar vencedor, aquele sorriso radiante, aquele brilho expressivo, de benevolência, aquela fronte altaneira. Gostamos de ver tudo isso. Mas aquele pobre cego não podia ver nada disso. Mal conseguia diferenciar um homem de uma árvore, não podia identificar aquelas linhas suaves, criadas pelo grande mestre, que formam a verdadeira beleza. A única coisa que ele podia dizer era: são homens. Se algum deles fosse um homem negro como a noite e outro claro como a manhã, ele não saberia e não podia dizer. Se um tivesse um aspecto rabugento ou amargo, e outro bondoso e gentil, ele não podia distinguir. Assim também é com essas pessoas que obtêm apenas alguma visão espiritual. Não conseguem ver os detalhes das doutrinas. Vocês sabem, meus irmãos, que é nos detalhes que reside a verdadeira beleza. Se eu confio em Jesus como meu Salvador, serei salvo. Mas a alegria da fé vem de conhecê-lo pessoalmente, por seus atos, sua obra, seu passado, presente e futuro. Percebemos a verdadeira beleza do Senhor ao estudá-lo, ao observá-lo com cuidado e atenção. O mesmo acontece com as doutrinas. O conjunto de uma sã doutrina é bendito, mas é quando chegamos aos detalhes que alcançamos a mais pura satisfação. Sim, diz uma pessoa grosseira ao olhar para um quadro refinado como, por exemplo, o famoso O Touro, do pintor holandês Paulus Potter. Certamente é uma pintura extraordinária, e então vai embora. Mas uma pessoa sensível, um artista, senta-se diante do quadro e estuda seus detalhes. Para essa pessoa, há beleza em cada toque, em cada sombra, que ela entende e aprecia. Muitos crentes têm luz suficiente para conhecer a fé em seus traços gerais, mas não observam o acabamento, as minúcias, nas quais um filho de Deus espiritualmente instruído pode sempre encontrar o mais doce conforto. Tais crentes podem ver sim, mas veem os homens como árvores, andando. Embora saiba que a maioria de vocês, meus irmãos, já tenha ultrapassado esse estágio, sei também que existem centenas de pessoas no povo de Deus que ainda permanecem nele. Consequentemente, quando Satanás se impõe, surgem com elas seitas, grupos e teorias. Se um bom número de pessoas com visão aguçada reunidas vê o mesmo objeto, todos concordarão na descrição do que veem. Mas se for um número igual de pessoas com olhos tão fracos que mal conseguem distinguir um homem de uma árvore, certamente discordarão, farão grande confusão e provavelmente terminarão discutindo. Um homem, afirmará uma delas, caminha. Uma árvore, afirmará outra, é alta demais para um homem. Quando homens quase cegos espiritualmente se tornam cada vez mais obstinados e desprezam seus mestres, não se permitindo aprender o que o Espírito Santo deseja ensinar-lhes, acabam tomando sua ignorância por conhecimento e talvez levando consigo outros quase cegos para o fosso. Mesmo que uma santa modéstia impeça esse resultado pernicioso, é lamentável ver esses quase cegos que deixam os homens amargurados, quando deveriam se regozijar, murmurando diante da revelação da verdade que, se compreendida corretamente, encheria suas bocas de louvor durante todo o dia. Muitos, por exemplo, ficam perturbados com a doutrina da eleição. Se há na Bíblia uma doutrina que deveria fazer os crentes cantarem louvores noite e dia, é justamente a doutrina do amor, que elege e da graça que distingue.
Algumas pessoas, porém, temem certos aspectos das doutrinas cristãs, enquanto, se compreendessem a verdade, correriam para os braços do Salvador, em vez de fugir deles como se fossem inimigos. Tendo apresentado este retrato do homem em seu estado de transição, encerraremos destacando a complementação final da cura. Irmãos, sejamos gratos por qualquer tipo de luz. Sem a graça de Deus não poderíamos ter sequer um raio de luz. Um simples raio de luz é mais do que até o que merecemos. Se fôssemos presos na negritude das trevas para sempre, do que poderíamos reclamar? Uma vez que fechamos nossos olhos, para Deus não merecemos ser condenados às trevas eternas? Seja, portanto, agradecido pelo mínimo vislumbre de luz, mas não valorize demais aquilo que você tem a ponto de não desejar ter mais. Um homem estará tristemente cego se não desejar ter mais luz. É um mau sinal de saúde não ter o desejo de crescer. Se ficarmos satisfeitos por conhecer toda a verdade a ponto de não querer aprender mais nada, é provável que estejamos precisando começar de novo. Uma das primeiras lições da escola da sabedoria é reconhecer que somos, por natureza, tolos, e que se torna cada vez mais sábio aquele que tem consciência de sua própria deficiência e ignorância. Contudo, se o Senhor Jesus Cristo faz com que um homem comece a ver um pouco e deseje ver mais, ele não o deixará até que conheça toda a verdade. Observemos que, para completar a cura, o Salvador tocou novamente seu paciente. A renovação do contato que você tem com o Salvador constitui o meio de alcançar seu aperfeiçoamento, assim como foi o seu primeiro contato para ser iluminado. Mantenha-se junto a Cristo, em íntima comunhão com sua bendita pessoa, em total dependência de seu mérito. Estude a pessoa de Jesus, deseje intensamente que ele tenha comunhão com você e olhe para ele com os seus próprios olhos da fé, e não com os olhos de outrem. Esses serão os meios pelos quais ele lhe dará uma luz mais clara. O toque divino faz tudo isso. Quando os olhos daquele homem foram plenamente abertos, certamente a primeira pessoa que ele viu foi Jesus, pois havia sido afastado da multidão e só podia ver os outros homens à distância. Que visão bendita, ao absorver aquele rosto e perceber as belezas daquele que ama a nossa alma como ninguém mais. Oh, que alegria! Se não pudéssemos ver a face de Jesus, deveríamos nos conformar então com a cegueira eterna. Mas, se o vemos, oh, que deleite celestial sermos resgatados da cegueira que nos impedia de vê-lo. Ore para que você, crente acima de todas as coisas, possa conhecê-lo. Considere a doutrina cristã como algo precioso, simplesmente pelo fato de ser o trono no qual ele se assenta. Pense nos preceitos da lei, mas sem permitir que se tornem uma pedra de legalismo que o mantenha na tumba. Veja-os como ilustrações vivas na vida de Jesus. Não dê maior importância à sua própria experiência se ela não apontar para Cristo. Considere que você só cresce quando cresce nele. Cresçamos na graça, diz a palavra, acrescentando, e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, 2 Pedro 3, 18. Cresçamos, diz ainda. E o que mais diz? Em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios 4:15. Peça visão, fazendo sua oração assim: Senhor, quero ver Jesus. Ore pedindo visão, mas que seja a visão do Rei em sua beleza, e que, além de tudo, um dia você possa ver a terra distante. Você estará se aproximando da total clareza da visão quando puder ver apenas Jesus. E estará saindo da penumbra rumo ao brilho radiante do dia quando, em vez de ver homens como árvores, puder contemplar o Salvador. Você estará então superando definitivamente aquela sua primeira visão. Lemos que para ver o paciente levantou os olhos. Se desejamos ver, não devemos olhar para baixo. Nenhuma luz brilha da terra que é obscura. Nem devemos olhar para dentro de nós. É uma caverna sombria, cheia do que é ruim. Temos de levantar os olhos e olhar para cima. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Tiago 1,17. Devemos, pois, buscá-los olhando para cima. Meditando em Jesus e descansando nele, devemos olhar para cima, na direção de nosso Deus.
Nossa alma deverá buscar a perfeição de nosso Senhor e não ficar sonhando com a própria perfeição. Deve refletir a grandeza de Deus e não ficar fantasiando sobre a própria grandeza. Temos de olhar para cima, não para aqueles que são servos como nós, nem para os atos exteriores de adoração, mas para o próprio Deus. Levantemos os olhos, olhemos para cima, e ao fazê-lo, encontraremos a luz. Lemos que, finalmente, o homem ficou restabelecido, pois já via nitidamente todas as coisas. Sim, quando o grande médico manda seu paciente para casa, ele pode descansar seguro de que sua cura foi plenamente realizada. Esse paciente, agora, estava totalmente bem e curado, no grau superlativo dessas palavras. Ele via todos os homens com clareza, que este seja o final feliz dos muitos semi-iluminados aqui presentes. Não fique satisfeito, meu querido amigo, em ser simplesmente salvo. Procure saber como você é salvo, por que é salvo, o método pelo qual é salvo. E embora se firme em uma rocha, pense nas seguintes perguntas. Como foi colocado sobre essa rocha? Pelo amor de quem você chegou lá? Por que esse amor foi direcionado a você? Por Deus, eu gostaria que todos os membros desta igreja não apenas estivessem em Cristo Jesus, mas que o entendessem e soubessem com a segurança do entendimento com que finalidade chegaram até ele. Que vocês estejam sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. 2 Pedro 3,15. Lembre-se também, meu amigo, que existem muitas diferenças profundas nas Escrituras e, se você as conhecer e se lembrar delas, poderá evitar um mundo de problemas. Tente entender a diferença entre a velha e a nova natureza. Jamais espere que a velha natureza vá melhorando até se transformar na nova, pois isso nunca acontecerá. A velha natureza não pode fazer outra coisa senão pecar, e a nova natureza jamais poderá pecar. São dois princípios distintos. Nunca os confunda. Não veja homens como árvores. Não confunda santificação com justificação. Lembre-se de que no momento em que você aceita Cristo, é justificado tão completamente quanto será no céu. Já a santificação é uma obra gradual, realizada dia após dia pelo Espírito Santo. Faça a distinção entre a grande verdade de que a salvação é somente de Deus e a grande mentira de que os homens não devem ser responsabilizados por estarem perdidos. Esteja certo de que a salvação é do Senhor, mas jamais condene Deus pela perdição. Não há problema se, por acaso, disserem que você é adepto do calvinismo, mas rejeite o antinomianismo. Antinomianismo diz-se do pensamento doutrinário, que em nome da supremacia da fé e da graça, preconiza que os salvos em Cristo não precisam seguir nem dar importância à lei mosaica. Por outro lado, embora você creia na responsabilidade humana, nunca caia no erro de supor que o homem sempre se volta para Deus com base em seu livre-arbítrio. Existe uma linha tênue entre os dois erros. Peça a graça para saber a distinção entre eles. Peça a Deus para não cair em um redemoinho e não ser lançado contra um rochedo, para não ser escravo nem de um sistema nem de outro. Nunca diga em relação a um texto das Escrituras: assim não dá. Eu não posso suportar isso, nem em relação a outro. Eu só acredito em você, somente em você. Ame toda a palavra de Deus. Tenha discernimento de toda a verdade revelada. Assim como você recebeu a palavra de Deus, não como um conjunto de partes discordantes, mas como um todo, procure compreender a verdade como ela é em Jesus, em toda a sua solidez e unidade. Conclamo você que já recebeu a visão que o capacita a ver todas as coisas para se ajoelhar agora e clamar ao grande, doador da visão. O Mestre prossegue em tua obra. Tira toda a película, remove toda a catarata, e mesmo que seja preciso sofrer para que todos os meus preconceitos e males sejam arrancados, para que meus olhos sejam clareados, faze tudo isso, Senhor, até que eu possa enxergar na radiante luz do Espírito Santo e me seja permitido entrar pelos portões da Cidade Santa, onde meus olhos poderão ver-te face a face.